E aí, pessoal, boa tarde. Vamos agora aqui continuar agora com uma aula com os assuntos do primeiro ano do ensino médio. A gente vai falar um pouco agora sobre funções, né? Mas antes de falar sobre funções, a gente vai fazer uma pequena revisão dos pré-requisitos para a gente estudar as funções, né? Primeiramente, o primeiro pré-requisito que a gente tem que ter é o chamado o gráfico, ou seja, o gráfico cartesiano, certo? O gráfico cartesiano ou plano cartesiano, tanto faz. Então, e, então é a seguinte maneira. Então, esse é um dos primeiros pré-requisitos que a gente tem que ter noção para a gente poder estudar as funções lá na frente, né? Então, o que seria esse gráfico cartesiano? Seria o encontro entre dois eixos perpendiculares entre eles, né? A intercepção entre eles perpendiculares, ou seja, eles na interseção deles formam um ângulo de 90 graus. Aqui é chamada origem desse gráfico. Aqui fica a reta x e a reta y. Isso aqui é dividido entre unidades, né? Tem esse aqui, né? É dividido em unidades. Vou fazer aqui direitinho para vocês ficarem observando. Ó. Esse aqui é um plano cartesiano. Essas duas retas perpendiculares dividem ele em quatro partes no sentido anti-horário, certo? Aqui seria o primeiro quadrante, nessa região aqui toda. Aqui seria o segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante, né? Mas só que essas duas retas elas têm as mesmas origens, certo? Então, o que eu quero dizer para vocês, essa reta horizontal chamada de x, ela é chamado eixo das abscissas, certo? E a reta vertical y é chamado eixo das ordenadas. Então essa é a primeira característica do plano cartesiano, certo? E, e uma coisa interessante é nesse sistema, todo ponto correspondente a uma dupla de números reais, certo? Esse ponto P, pessoal, esse ponto P, ele é determinado da seguinte forma. Esse ponto P, ele é determinado assim entre o ponto, ele é denominado pela dupla A e B, certo? A e B. E o que acontece? São denominados coordenadas desse plano, certo? Porque quando essas duas retas se interceptam, elas criam um plano alfa, certo? Então, esse ponto P, ele pertence a esse plano, certo? E esse ponto P, esse primeiro ponto A aqui é chamado ponto pertencente que é o eixo das abscissas, e o segundo aqui é um eixo das ordenadas, certo? Então, assim, como é que eu vou encontrar geralmente isso aí? Ó, esse gráfico cartesiano, ele é dividido em unidades. Aqui é uma unidade, duas unidades, três unidades, quatro, cinco e assim por diante. Então aqui seria o número 1, 2, 3, 4 e o 5. Como é uma reta, daqui a origem é zero, então aqui seria quem? Esse número aqui. Menos 1. O próximo, menos 2, menos 3, menos 3, menos 4. Então, aqui seria quem? Essas unidades, né? No eixo Y. Como aqui é a origem, aqui em cima fica os números positivos, 1, 2, 3, 4. Então aqui ficaria quem? Os números positivos da reta Y, 1, 2, 3, 4. E aqui seria quem? Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4.
Colocarei aqui menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, como é que eu encontraria um par ordenado, um ponto P, em torno desse plano morfo, nesse gráfico cartesiano? Né? Como eu poderia encontrar, por exemplo, ponto 3 e 2? Primeiramente, vocês sabem que eu acabei de explicar para vocês que esse par ordenado é feito por dois números, certo? Esse primeiro ponto é do eixo das abscissas e o segundo pertence ao eixo das ordenadas. Então, o que eu faço? Primeiramente, eu traço uma reta perpendicular, certo? A cada eixo, né? Uma reta aqui, no caso do eixo X, vai ser uma reta vertical e no eixo Y horizontal. Onde eu encontro 3 aqui, encontrei 3 aqui. Então eu traço essa reta aqui, certo? Onde é o 2? Aqui no eixo Y, então eu traço essa reta aqui. Esse ponto aqui, ó, esse ponto de intercepção só corrigir aqui, cadê? Aqui, ó. Esse ponto de intercepção é denominado ponto P. Então aqui seria aqui o ponto P. Se eu quisesse encontrar o ponto 1, menos 2 e menos 3, então o mesmo processo. Eu traço uma reta, primeiro eu vou menos 2 e menos 3. Menos 2 pertence ao eixo das abscissas. Então eu traço uma reta, certo? E menos 3 eixo das ordenadas. Aí eu faço isso aqui. Então o que eu observo? O ponto de intercepção entre elas é o que? É o novo ponto. Ó. E assim você vai fazendo os pontos. Ó. E assim por diante, certo? Então, dessa maneira, vocês vão encontrar os pontos no plano cartesiano, né? Formando a interseção das retas e assim sucessivamente, né? E uma coisa interessante disso aí é que você pode fazer qualquer representação gráfica, né? Então, através disso aí, vocês vão olhar e vão refazer, né? Com a lista de exercícios que vai ser colocada no grupo, certo? Então, o primeiro pré-requisito foi entender um gráfico cartesiano, depois entender o que é um ponto. Um ponto ele é composto por dois pares. O primeiro ponto, esse primeiro par ele tem dois pontos. O primeiro ponto pertence ao eixo das ordenadas, das abscissas, que é x, e o segundo eixo das abscissas das ordenadas y. E como é que eu encontro o ponto? Primeiramente eu olho o primeiro ponto. Vamos lá. Ó, vamos só refrisar aqui. Como é que eu vou encontrar esse ponto? Primeiramente, vamos supor que eu tenho 4 e 1. Então, eu vou localizar esse 4 no eixo das abscissas. Vamos supor que ele esteja aqui. Então, eu traço uma reta, certo? Que seja perpendicular a esse eixo. Onde eu encontro 1? No eixo das ordenadas. Então, seria aqui. Então, o que eu faço? Então, o ponto de encontro vai ser a localização desse ponto. Então, dessa maneira, é bem simples, certo? No exercício, vocês vão fazer igual, certo? Uma coisa que é interessante que a gente tem que falar de um pré-requisito é chamado produto cartesiano. O que seria esse produto? Um produto cartesiano. Esse produto cartesiano, pessoal, esse produto cartesiano ele tem a seguinte definição, certo? Primeiramente, eu considero dois conjuntos A e B não vazios, certo? A e B não vazios. O que acontece? A gente considera esses dois, chamamos de produto cartesiano A por B. Esse produto vai ter essa simbologia A cartesiano B, ou seja, A por B, certo? É quando indicamos todos os pares ordenados, nas quais o primeiro elemento pertence a A e o segundo pertence a B. Então, o produto cartesiano
eu pego o conjunto A e o conjunto B, formo pares ordenados na qual o primeiro ponto pertence ao conjunto A e o segundo quem é o conjunto B. Como assim, professor? Como é que você vai explicar isso para a gente? Vamos lá, objetivo e claro. Vamos supor que o ponto A Vamos supor que o ponto A, esse conjunto A, ele tem os seguintes pares ordenados. Esse seguinte é um conjunto, então 1 e 2. Pode ser até 3 elementos, 4, não importa. E o conjunto B? Não importa a quantidade não. Pode ser, vamos botar 3 números, 3, 6 e 8. Então, eu quero fazer a cartesiano B, correto? Então, são um conjunto de pares ordenados formados entre esses dois conjuntos, na qual o primeiro ponto pertencente a A e o segundo a B. Então, vamos fazer em ordem lógica. Ó. O primeiro ponto vai ser 1, né? Pertencente a A. O segundo a B, quem seria? 3. Então, já tem meu primeiro par ordenado. Qual é o próximo? 1 e quem? 6. Primeiro pertence a A, o segundo a B. Depois quem? 1 e quem? Vamos lá? Quem seria quem? 1 e quem? E 8. Muito bem. 1 e 8. Correto. Qual é o próximo? Já usei o 1, vamos usar o próximo. Que é quanto? 2. 2 e quem? E 3. Muito bem. Qual é o próximo? 2 e 8. Muito bem, mas tem o 2 e 6. Vamos colocar em ordem. 2 e quem? E 6. E por último quem? 2 e 8. Então, de maneira simples, eu fiz o que? Todos os pares ordenados do conjunto A e B, onde o primeiro pertence a A e o segundo pertence a B. Ó. 1 e quem? 1 e 3, ó, 1 e 3, 1 e 6. Vocês podem observar que sempre o primeiro vai pertencer a A e o segundo vai ser pertencente a B, né? Um desafio importante que eu vou mostrar para vocês agora é vocês fazer o seguinte, vocês, por exemplo, determinar isso aqui graficamente. Vocês vão fazer em casa como determinar isso aí no plano, né? Graficamente. Uma coisa interessante que a gente pode observar, certo? Nesse tudo aí, a gente vai poder fazer o seguinte, a gente vai poder relacionar, por exemplo, uma relação binária, certo? Eu vou dar dois conjuntos, aí eu vou observar a relação que existe entre eles através de uma forma, né? Uma coisa sobre conjunto que vocês precisam saber é o diagrama de flechas, né? Depois a gente faz a relação binária. Vamos fazer aqui o diagrama de flechas, né? Esse diagrama consiste o quê? O diagrama é esse círculo aqui, lindo e perfeito, certo? Que dentro dele existem números 1, 2 e 3. Depois aqui vamos botar 6, 8 e 7. Então, o que acontece? Esse diagrama é entre dois conjuntos, A e B, certo? O que ele pode observar é o seguinte. Essa é uma coisa que você entendeu o seguinte, que esse diagrama vai ajudar nós a determinar quem é o conjunto domínio e imagem da função, certo? Onde vai partir as flechas, você vai sempre observar de onde saem as flechas de determinado domínio e quem recebe as flechas
imagem. Tem? Então, isso aqui é um conceito que a gente utiliza para determinar certas situações, certo? Então, vamos fazer um exercício aqui bastante interessante. Ó. Vou te dar uma relação, certo? Eu vou te dar um conjunto A. É 1 e 3 e B. 2, 4, 6. Olha o que acontece. Aí ele dá a seguinte relação binária. A relação binária, né? Como é que seria? Considerando dois conjuntos A e B, não vazios, chamamos de relação binária. Em A e B, qualquer subconjunto, ou seja, essa relação binária vai ser um subconjunto do produto cartesiano de A e B. Ou seja, eu vou ter a seguinte nomenclatura, certo? Eu vou dizer o seguinte, que x e y pertence ao produto cartesiano tal que ele diz que y é igual ao dobro de x, certo? Então eu tenho esse subconjunto, certo? Na qual esse par ordenado y, geralmente esse y vai ser sempre o dobro de x. Essa é a relação binária que eu tenho, que essa relação binária é o que? É um subconjunto, certo? Vamos fazer os pares ordenados A e B aí. Vamos lá. Um primeiro par pertencente a x é quem? 1 e quem? E 2. Depois quem? 1 e quem? E 4. Depois quem? 1 e 6. Depois, vamos lá, 3 e 2. Depois, 3 e quem? E 4. Depois, 3 e 6. Então, esse é o nosso produto cartesiano. A relação binária é qualquer subconjunto, certo? É um subconjunto do produto cartesiano A e B, certo? Então, mas só que diz aqui que y é o dobro de x, ou seja, qual desses pares que eu tenho y igual ao dobro de x? Por exemplo, quem é y aqui? 2. Quem é x? 1. Esse par confere essa condição? Sim, não é verdade? Então, esse par, ele possui essa relação. 1 e 4. 4 é o dobro de 1? Não. Então, esse par não tem essa relação. 1 e 6? Também não, na verdade. 3 e 2? Também não. Então, 3 e 4? Também não. E 3 e 6, sim. 6 é o dobro de 3. Então, observe que desse conjunto maior existe subconjuntos, né? Então, quem seria o subconjunto dessa relação? Então, o subconjunto seria quem? Seria quem? 1 e 2. Quem seria o 3 e 6? Então, isso é relação binária. A relação é um subconjunto do produto cartesiano. Então, ficaria dessa forma, né?
E como é que eu poderia representar isso aí no diagrama de flechas? Então eu teria um conjunto A dessa forma, e os seus números são quem? 1 e 3. Então o conjunto B dessa forma seria quem? 2, 4, 6. Então fazer essa relação, né? Então 1 liga para 2 e 3 liga para 6. Lógico, eu tenho um domínio, que é o conjunto A, que seria quem? Os elementos que partem a flecha, seria quem? 1 e quem? E 3. E a imagem, os elementos que recebem a flecha, no caso seria quem? 2 e 6. Certo? Então, pessoal, nessa aula hoje a gente viu os pré-requisitos, interessante, que a gente viu o gráfico cartesiano, como localizar uma coordenada no plano cartesiano, o produto cartesiano. Depois a gente viu a relação, que essa relação é um subconjunto do produto cartesiano, ou seja, uma relação que existe, né? E a gente viu também como representar isso através de um diagrama de flechas, certo? Então, na próxima aula, quando a gente fizer, a gente vai fazer um exercício sobre isso. A gente vai dar a introdução à função, certo, pessoal? Tenham um ótimo dia.